Tá, eu vi algumas pessoas perguntando também sobre o umbral, né? O que seria o entrevidas. Como é que fica nesse caso? Porque aí o entrevidas, o umbral, seria exatamente uma dimensão em que a pessoa aguarda para poder reencarnar. Como é que ficaria nesse caso aqui? Não, então vamos lá, explica. O umbral era um estágio da quarta dimensão desse planeta. Tá. No momento em que você termina esse estágio, porque quando foi findada a roda de Sansara, a confederação teve que acabar com o que eles chamavam de inferno, o que chamava-se de umbral e o que chamava-se das cidades de luz ou pseudo-cidades de luz. No momento que isso acontece, esse processo ele não existe. Então, esse processo do entrevidas, ele é dado em outros, em dimensões superiores dos planetas onde aquela pessoa reencarna novamente. É um outro processo. Aí não tem esse nome, não tem a parte do sofrimento, você tem um período de avaliação. Então assim, o que acontece? Você vem aqui, faz, terminou, você vai lá e fala assim, no outro planeta de terceira dimensão. Você fala, caramba, agora que eu tô aqui sentado aqui, olhando pro nada, eu falei, putz, eu não precisava ter cometido esse erro, eu não precisava ter feito isso, eu podia ter feito aquilo diferente. Tá bom, tô pronto, vamos lá, vamos começar de novo. Você volta, aí você não comete aqueles erros, aí a evolução verdadeira começa. Mas não é a parte do umbral. O umbral ele tem um peso muito grande, principalmente para quem tem esse viés espírita, porque o umbral ele tem não só peso no sentido de poder, de potência, mas peso no sentido de não ser um lugar agradável. Geralmente as pessoas quando falam, fulano está no umbral, é sempre uma coisa meio sombria, meio 6:30 da tarde, neblina, parece um clipe do Michael Jackson. E não é assim a verdade hoje. Antigamente era, antigamente o processo era exatamente esse. Vamos lá, gente, só para a gente deixar isso uma coisa muito clara. A quarta dimensão, baixa e média, como esses seres comandavam ela, elas não tinham a limitação física que nós temos aqui. Então, quando você ia fazer um umbral, ele era muito mais maravilhoso, porque você não tem limitação da física, das leis da física. A mesma coisa com o inferno, a mesma coisa com a cidade de luz. Você podia fazer um prédio com 5.000 andares, se você quisesse, porque não tem limitação da física. Então era tudo muito mais legal, era muito mais fácil de você acreditar, ou melhor dizer, é muito mais fácil de você se convencer, porque ninguém fazia você acreditar. E as pessoas que saíam daqui com um grau consciencial elevado durante o período da roda de Sansara, se por acaso elas caíssem numa dessas cidades de luz, elas falavam assim, olha só, eu não concordo com nada disso, pelo meu livre-arbítrio eu não quero estar aqui. E elas eram obrigadas a serem removidas de lá e iam para outros mundos imediatamente. Só que o processo de medo, culpa e apego era tão forte que era difícil a pessoa atingir esse nível consciencial. Pouquíssimas pessoas saíram desse processo. Muito bom, deixa eu pegar mais uma pergunta do nosso grupo secreto aqui que eu achei interessante. Vamos ver se tem alguma relação, se tem alguma coisa a ver, né? O Jorge perguntou o seguinte, pergunta para eles, já que a roda de Sansara ela acabou, por que ainda existem tantas guerras, dores e processos difíceis de sofrimento no planeta, de desencarnes em massa? Tem alguma coisa a ver ou não? Está relacionado? Assim, vamos lá, são dois processos que um é absolutamente independente do outro. O que acontece no plano consciencial da Terra é que o humano, ele primeiro sofre uma influência muito grande de seres de não-luz, através de tudo que vocês imaginam. Os seus telefones transmitem para você aquilo que você deseja, aquilo que eles desejam, na verdade. As notícias dizem para você o que eles desejam. Você chega numa notícia e fala assim, você vai assistir hoje uma TV XPTO e tá lá, olha, os assaltos em São Paulo subiram 20%. Não subiram, mas o medo dos assaltos subirem 20% faz com que os assaltos subam 20%. Entendam? As linhas de tempo, elas não são modificadas pelos seres que dominam o nosso planeta. O que eles fazem é convencer-nos de, através da nossa vibração coletiva, modificar a linha do tempo para a linha do tempo que eles desejam que nós vivamos. Então o processo, hoje, por que você vê tanta violência? A violência, ela aumentou? Não, ela não aumentou. Mas, Léo, é impossível, eu vejo muito mais coisas sobre isso. Sim, por quê? Nós estamos entrando numa era de luz. Aonde eu coloco a luz, eu ilumino o que estava escuro. Então, o que está acontecendo agora é sendo mostrado coisas que antes eram invisíveis.
Esse é o processo que está acontecendo. Então não é que a violência aumentou, que o processo aumentou. Eu sei que a gente está vivendo à beira de um colapso, mas a gente precisa entender que para que eu remova a nata do leite, eu preciso ferver o leite. Nós estamos fervendo o leite. Não há outra maneira de remover a nata sem ferver o leite. Então, o processo que nós estamos passando agora, que as energias positivas hoje já são maioria, mas nós somos muito poucos divulgadores dessas energias, são muito mais pessoas ligadas em videoclipes de pessoas que só querem mostrar o popozão na televisão e notícias frenéticas de que alguém vai explodir uma bomba nuclear em algum lugar, do que você sentar a bunda na cadeira ou no sofá ou no chão e meditar e trazer sua atenção para o momento presente. Uma coisa que eu acho fantástica, por exemplo, o Japão, até onde eu sei, as crianças meditam desde 3 anos de idade no colégio. É um processo. Ou seja, você tem aquela dicotomia de estar num país extremamente avançado tecnologicamente, mas ainda muito baseado em coisas que são a verdade. Porque o que é a meditação? É trazer você para o seu aqui e agora, que é o único tempo que existe. Por que o tempo é uma ilusão? Por que a gente gosta sempre de mencionar que o tempo é uma ilusão? O passado ele é imutável. E o futuro depende do que você faz no presente. Então, se você for analisar aquilo que... Vamos dar um exemplo aqui do verbo amar. O verbo amar, ele só é real quando você está no presente. Porque eu não vou amar alguma coisa. Se eu vou amar, eu não estou amando. Eu não amei alguém. Se eu amei alguém, eu não estou amando. O amar só é possível no presente. Se você for analisar outros verbos, você vai ver que só funciona no agora. E por que as pessoas não querem viver o agora? Porque o agora acabaria com a matrix que a gente vive. Se nós tivéssemos hoje 15%, talvez 20% da população vivendo o momento presente verdadeiramente, não existiam dominadores, é simples assim. É simples e fácil assim. Então tudo que é feito para te transportar para o passado, para que você tenha crises de saudosismo ou depressão, ou para o futuro, para que você tenha crises de ansiedade ou preocupações. É simples, o processo é só esse. Querido Léo, tá tendo uma enxurrada de perguntas aqui. O que acontece com o umbral, no final das contas, depois desse processo? O que acontece com as Cidades Luz? O que acontece com o Nosso Lar? Que é um filme que a gente adora, é um conceito também de Chico Xavier. O que acontece com todas essas dimensões, esses planos espirituais que a gente tanto conhece? O que acontece? Vamos lá, a pergunta mais certa, a pergunta mais certa seria não o que acontece, mas o que aconteceu, né? É um escombro hoje. Então o Nosso Lar é um escombro, ruínas. É uma cidade no astral em ruínas. Ninguém mais vai pra lá, então? Já era, isso aí virou história. História astral. Sorry. Eu vi. Mas o filme ainda é bom. Ah, o filme é bom, mas é um filme histórico. Gostei. Mas igual Pompeia, virou ruína. Quando você finda, não tem jeito. Você tem que findar todo o processo onde estava acontecendo o controle. Você não consegue... você tem lá uma cesta com maçãs, você tem que tirar todas as maçãs que estão podres daquela cesta. E é assim que funciona. Eu sei, assim, mais uma vez, eu tô sendo prolixo, eu sei, desculpa, eu tô sendo chato, mas eu gosto de ser chato. Desculpa se vocês estão ouvindo isso e não estão concordando, estão achando que eu sou maluco, e tá tudo lindo, vocês têm o livre-arbítrio de vocês, eu respeito vocês, e vou continuar amando vocês incondicionalmente. A questão aqui é, o que foi o que eu recebi, o que eu fui lá ver. Então, assim, outros terapeutas que eu conheço tiveram a mesma experiência que eu, não quero citar nomes aqui, mas assim, já conversei com alguns e tiveram a mesma experiência que eu. Eu conheço pessoas que tiveram entes que partiram, que foram para dimensões superiores e que voltaram para dizer para essas pessoas, para dizer que eu tinha dito que o negócio estava funcionando e realmente estava certo, que funcionou o fim do processo. Então, assim, eu sei o que eu estou dizendo. Mas aí o pessoal aqui está perguntando, e Aruanda, e não sei o que, assim, acabou tudo ou não tem uma outra nada. Que sobrou aí para contar a história? Nada. Só história, então? Só história. Virou pó cósmico. Só história.
E os nomes, muitos dos nomes não eram de cidades diferentes, eram nomes da mesma cidade, dados por tribos diferentes. Então a mesma coisa que a gente pegar, sei lá, o nome da Turquia e falar Turquia em inglês, Turquia em alemão, são nomes diferentes, mas o lugar é o mesmo. Então muitas dessas cidades eram mais ou menos, eu não sei o número exato agora, mas eu vou dizer que das cidades luz, assim como o nosso lar, eram 3. É o que eu tenho de informação, não sei se eu estou certo. Não, mas espera aí, você está falando então que só mudava um nome, mas era o mesmo lugar, era isso? Mas assim, eram 3 núcleos principais dessas cidades-luz, mas são muitos nomes baseados em 3 lugares. É isso que eu estou dizendo. Tudo depende mas assim, isso é o que eu tenho de informação. Por que você fala cidades-luz, entre aspas? Porque não eram da luz? Se eram dominadas por seres que dominavam esse planeta, os seres não são da luz, as cidades também não são. Pronto, não eram. É simples assim. Por isso que eu uso a luz com 1000 aspas, porque não eram da luz. Se fosse existir evolução, não tinha a roda de Sansara do jeito que é, não tinha o véu do esquecimento. I'm sorry, a pessoa que está querendo empurrar em vocês que o véu do esquecimento é bonzinho, porque você vai esquecer que você matou seu primo na encarnação passada, vai engolir isso, pelo amor. E tinha também um sistema de trabalho meio, assim, vamos dizer, talvez contestável. Você tinha que fazer alguma coisa para ganhar bônus horas, não era? Assim, no mínimo contestável. É difícil dizer, assim. Eu prefiro nem entrar muito nesse assunto, porque aí o polêmico vira tipo assim... Super polêmico. Eu não quero que todo mundo durma hoje.